Olá pessoal, hoje vamos começar a nossa parte prática, teórico-prática sobre espectrofotometria. Para isso, precisamos falar dos fundamentos da espectrofotometria, que, como envolve luz, é um fenômeno físico. Como interage com a matéria, então vai ser físico-químico, ok? Vamos ver então alguns fundamentos da espectrofotometria. Esse material vocês têm lá na trilha de aprendizagem, está lá no Drive. Bom, vamos falar um pouquinho das propriedades gerais da onda, propriedades da luz, parâmetros da onda, relação entre frequência e comprimento de onda, relação entre energia e frequência, o espectro eletromagnético, pelo menos essa primeira parte. Ok? Então vamos lá. Bom, em relação à onda, nós temos o comprimento da onda, vou definir o que vem a ser a onda, a frequência, velocidade e amplitude. Bom, o som é um tipo de onda, mas precisa de um meio para o transporte. Tipo no ar, tem partículas, né? Tem os gases, nitrogênio, oxigênio, tem átomos, moléculas que ajudam no transporte do som. Já no vácuo, o som não consegue se propagar. Porém, a radiação eletromagnética consegue se propagar no vácuo. Essa já é uma diferença entre uma onda sonora e uma onda eletromagnética. Só que com os estudos, com as propriedades, então a luz, né, seria um tipo de radiação eletromagnética, foram percebendo que a propriedade da luz envolve não só o modelo ondulatório, mas sim o modelo de partículas. Quem propôs isso foi o próprio Einstein, porque ele observou o seguinte: alguns fenômenos com a absorção e emissão de energia, de radiação, envolvem a possibilidade de ter uma partícula ali. E essa partícula foi chamada de fótons. Tá? É encarada como um feixe de partículas discretas ou pacotes de ondas de energia, chamados de fótons. Então a radiação eletromagnética, ela apresenta essa dualidade partícula-onda ou onda-partícula. Então, são complementares. Então, a radiação eletromagnética, a luz, não é só composta por um fenômeno por ondas, e sim também por partículas chamadas de fótons, que existe uma energia, né, quântica ali. Cada radiação, cada comprimento de onda, que nós vamos ver, tem uma energia própria. Desculpe aqui, peraí. Aplica-se também ao comportamento de feixes de elétrons, de prótons ou de partículas elementares e está completamente racionalizada pela mecânica ondulatória. Esse fenômeno, essa dualidade onda-partícula. Se nós observarmos aqui, podemos ver que a luz, a radiação eletromagnética, ela é chamada assim porque ela se propaga de forma oscilatória, então de maneira perpendicular entre um campo elétrico e o campo magnético. Por isso que é eletromagnética. Bom, considerando isso, somente o componente elétrico da radiação será considerado, né, pelo fato do campo elétrico ser responsável pela maioria dos fenômenos de interesse, incluindo transmissão, reflexão, refração e absorção. Então, essa propagação vai ser vista só nesse plano, ok? Seria o eixo X aqui. Vamos observar então como é que seria um segmento desse para fazer algumas definições. Parâmetros da onda, são as variáveis da onda. A amplitude, se eu considerar que a onda está se propagando nessa direção, no eixo X, aqui é o eixo Y, aqui seria o tempo ou distância, aqui seria a onda, então, o fenômeno ondulatório, a amplitude seria essa altura ou intensidade. O que seria a onda? Seria justamente o fenômeno onde ele se repete. Então, se eu considerar aqui o pico, né, quando que eu tenho de novo a formação de um novo pico? Aqui. Então, a distância entre esses dois pontos, entre esses cumes aqui, são chamados é o chamado comprimento de onda. Se eu considerasse aqui como um ponto inicial,
eu só teria a formação, né, de um comprimento de onda aqui, quando eu formasse de novo esse vale aqui, tá? Aí seria a distância. Então, se eu pegar distâncias aonde ocorre justamente a repetição do fenômeno, isso é um comprimento de onda. Normalmente pode ser nos picos, para você observar qual é o comprimento de onda. Isso tem uma distância, certo? Um comprimento. Só que ele pode ser muito pequeno, da ordem de nanômetros, como nós vamos ver, certo? Ou até menor. Bom, e o que seria a frequência? A frequência seria o número de vezes que esse fenômeno se repete, quer dizer, o número de oscilações ou de ondas por intervalo de tempo. A frequência seria o número de ondas por segundo. Bom, o que é a frequência cardíaca? É o número de ciclos por segundo. Quantas vezes o coração bate, se contrai por minuto, desculpa. Então a frequência cardíaca é 60 batimentos por minuto, 70 batimentos por minuto, 120 batimentos por minuto. Então a frequência aqui não é por minuto, é por segundo. Quantas ondas se formam por segundo? Então o intervalo aqui seria o segundo, e se eu tiver 3 ondas por segundo, a frequência seria de 3 Hz. Se eu tiver uma onda, como aqui, nesse intervalo, por segundo, é de 1 Hz, que seria a unidade, Hz. Ok? Vamos continuando. Então, qual é a relação entre frequência e comprimento de onda? A velocidade de uma onda é dada pelo produto da frequência vezes o comprimento de onda. Quando eu considero o meio sendo o mesmo meio, o vácuo, o comprimento de onda não varia, a velocidade não varia, tá certo? Mas quando eu mudo do ar para o vidro, a velocidade da onda varia. Se a frequência permanecer a mesma, aqui está dando 6 vezes 10 a 14 Hz, o comprimento de onda vai mudar, porque a velocidade muda do ar para o vidro, a velocidade diminui. Se a frequência não variar, o comprimento de onda diminui, certo? Porque a velocidade vai diminuir no meio que é o vidro. Então, velocidade é dada pela frequência vezes o comprimento de onda. Mas se for no vácuo, essa velocidade é aproximadamente 300 mil km por segundo. Desculpa, deixa eu voltar aqui para a questão da frequência. Então, quando eu tenho esse produto, e no caso, deixa eu só explicar aqui a fórmula, considerando a questão da relação